Paliunca. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. Sou professor, doutor, né, em Direito Constitucional e Ambiental, também tenho mestrado na parte de Direito Urbanístico, sou formado, né, pelo CNJ como mediador e conciliador, atuo no Sejusc, segundo grau do Estado do Ceará, e atuo nessa área de mediação e conciliação já desde 2020. É mais ou menos essa minha atuação profissional dentro disso, onde eu faço tanto conciliações como mediações também. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta. Quais as áreas do direito que o senhor já atuou dentro de sua carreira? Geralmente, na minha área de foco, eu trabalho com direito ambiental, muitas vezes também algumas áreas do direito civil e direito público, né? Então, sempre essas áreas em que eu presto esse serviço. A parte de direito imobiliário, ambiental e urbanístico são as partes de maior foco no meu trabalho profissional. Como mediador, não. Aí eu faço conciliações e mediações tanto na área de família como na área de greves, de atuação voltadas ao direito do consumidor. São várias áreas atuantes disso. Perfeito, perfeito. O senhor tinha comentado que o senhor hoje atualmente trabalha na área de direito ambiental, né? Tem alguma relação da conciliação dentro do direito ambiental? Como os dois podem se atuar na mesma área? A mediação e a conciliação, elas podem acontecer dentro do direito ambiental, porque muitas vezes a gente tem problemas voltados, por exemplo, ao direito de vizinhança. E o direito ambiental também tem essa natureza de fomentar essas condições. E há sim também a mediação ambiental entre órgãos públicos e empresas privadas, pessoas físicas e também pessoas de natureza pública, assim também como empresas ou pessoas privadas, né, dependendo de cada uma dessas atuações. Então existe sim essa oportunidade, essa possibilidade de se fazer as mediações ou conciliações, dependendo de cada um desses casos. O direito ambiental tem uma peculiaridade porque a gente muitas vezes acaba por poder fazer termos de ajustamento de conduta ao longo do processo, que nada mais é uma materialização de um ajuste entre as partes para poder se resolver um determinado problema, geralmente quando você tem de um lado da ação o poder público, de outro lado uma área ou uma atividade privada. Ok. A mediação, eu acho que é uma pergunta mais minha. A mediação, o senhor escolheu ela ou a mediação que ele escolheu? A mediação, ela aconteceu na minha vida como uma atividade profissional, quando eu era coordenador do curso de Direito de uma instituição de ensino, e lá eu acabei me formando para poder também ter essa capacitação. E aí foi logo me formei próximo da pandemia, e foi uma atividade que me ajudou muito, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu fiz muitas audiências durante a pandemia, porque era quando eu estava na fase de formação, e também esse conhecimento da área através de várias leituras interessantes da comunicação não violenta, né, das participações, né, voltadas a técnicas de mediação. Tudo isso me deixou, tanto profissional como pessoalmente, muito mais bem informado. Super recomendo que o aluno, o discente de direito, ele sempre estude um pouco dessa área, porque ele acaba acrescentando muitas técnicas e habilidades dentro da sua competência. É muito interessante. Entendi, perfeito. Já que a gente tá tocando bastante nesse assunto, dê um recado para a pessoa que terminou agora a sua graduação ou vai começar. É uma área boa, é de fácil acesso, a remuneração é legal. Você pode falar um pouquinho para a gente? A formação para o mediador e o conciliador, ele não tem uma obrigatoriedade que seja um bacharel em direito, né? O mediador e o conciliador, ele tem que ter uma graduação para ser conciliador e mediador judicial, ele tem que ter uma graduação, não especificamente em uma determinada área, formada há mais de 2 anos. E aí ele pode exercer a mediação através da sua capacitação junto a alguma entidade, né, habilitada. Geralmente o CNJ tem esses cursos, os tribunais de justiça também, e também a conciliação da mesma forma. Após a capacitação, você pode exercer isso, e eu recomendo sim, porque existe um espaço muito grande de trabalho nessa área, os tribunais de justiça precisam muito
profissionais, e a gente tem ainda pouca gente atuando no sentido de dar a demanda necessária que a justiça tem para todas as audiências de conciliação e mediação, tendo em vista que todos os processos, em sua grande maioria de cunhos cíveis, eles levam às audiências preliminares, inclusive no segundo grau, né, das conciliações e mediações. Então, tem muito espaço para trabalhar. A remuneração, especificamente ainda hoje, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, melhorou um pouco nos últimos 2 anos, mas ainda é bem, para quem é o mediador voluntário, ainda é um pouco precário nesse sentido, mas eu recomendo sim, porque é um ganho profissional e pessoal muito bom. Tem a questão do profissional e do pessoal, eles têm que estar bem alinhados, né? Com certeza. Perfeito. Mediação, conciliação, tem alguma diferença? É a mesma coisa? Você pode falar um pouquinho pra gente? Não são as mesmas coisas, não. A mediação, ela tende a solucionar problemas mais profundos, que são mais enraizados, no sentido de que as pessoas são mais conectadas, esses direitos envolvem mais complexidade. Na conciliação, são direitos em que você tem menos complexidade entre as partes. Na mediação, o mediador, muitas vezes, ele trabalha muito voltado num caminho para que as partes cheguem a um trabalho, a uma solução, e na conciliação, algumas vezes o conciliador ele pode, inclusive, né, direcionar algumas ideias e proposituras um pouco mais avançadas dentro daquela condição, até porque as partes são mais separadas. Então, as peculiaridades são basicamente essas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de direito de família, a gente fala em mediação. Quando a gente fala de direito do consumidor, a gente fala em conciliação. As partes não têm tanta profundidade na conciliação, enquanto que direito de família, os laços são mais profundos. Entendi. Só uma pergunta. O senhor poderia dar um exemplo para as pessoas que estão assistindo para entender melhor? Você poderia dar um exemplo de uma mediação e de uma conciliação para que fique mais assertiva a questão da diferença? Você poderia citar um exemplo para cada uma de situações? Sim, como eu falei anteriormente, quando você tem um problema, por exemplo, de família, onde as pessoas estão se separando, discutindo guarda de filhos, discutindo bens e discutindo, por exemplo, alimentos, você usa a mediação porque ela envolve direitos, envolve situações e laços familiares mais profundos. Quando a gente fala, por exemplo, de direito consumidor, a pessoa comprou um determinado equipamento, aquele equipamento apresentou um defeito e não conseguiu trocar aquele equipamento na loja ou aonde ele comprou. Como essa relação é menos profunda, tem menos laço entre as partes, a gente usa as técnicas de conciliação. Então é mais simples aquele direito para a condução daquele trabalho. A gente na mediação usa muitas ferramentas, onde a gente tem a capacidade de criar reportes, criar uma série de outras situações, onde a gente pode fazer atendimentos isolados, a gente pode inclusive usar, né, da psicologia em atendimentos de grupos, a gente tem isso no Tribunal de Justiça, enquanto que a conciliação ela é bem mais simples, ela é bem mais voltada a uma perspectiva desses direitos menos profundos entre as partes, sim. basicamente é isso. Entendi. Obrigado por... Entre as duas, o senhor tem uma preferência pessoal? Eu prefiro o desafio da mediação. Eu acho que o desafio da mediação ele é mais desafiador, ele requer tecnicamente mais daquele que participa do processo, apesar dele ser também um pouco mais cansativo, é um processo mais longo, muitas vezes você precisa de mais de uma sessão, né? E aí ele tem essa questão de, por envolver mais direitos, ele ser mais desafiador nesse sentido. Eu acho mais legal a mediação do que a conciliação no sentido da minha prática. Mas isso vai de cada um e a gente acaba praticando sempre os dois por conta de que a gente sempre tem que ter a experiência, A manha, né? Exatamente. Tem que ter essa prática para poder conduzir bacana. Show. Daniel, só tendo um problema. Já estou treinando aqui, faltam umas seis perguntas. A gente já termina rapidinho, tá bom?
Tem algum caso de mediação ou de conciliação que até hoje está marcado, assim, está enraizado, que o senhor nunca se esquece, que aconteceu alguma coisa de muito marcante? Teve um caso muito engraçado. Esse caso ficou conhecido aí com a minha. Eu tava. Eu já era mediador, já era mediador, e a gente pegou uma audiência em que as partes elas fizeram um acordo. Foi muito legal porque a, a coisa até que rolou rápido e não tinha muito, muita discussão ali. Eles tiveram uma solução. Isso já era uma segunda audiência, salvo engano. E o engraçadíssimo foi que o defensor presente na audiência, ele não quis finalizar por causa dos honorários. Então foi um negócio que eu ri muito e achei muito engraçado aqui, porque foi remarcada a audiência só para trocar a pessoa do defensor e Foi outra mesmo? pessoa para resolver. Foi muito engraçado aquilo, foi uma coisa pitoresca mesmo, assim, bem interessante. Claro, né, que a gente não pode reportar, né, as informações, mas a gente pode reportar os fatos que acontecem nas audiências. Por isso que é importante quando a gente trata de alguma situação como essa, a gente tem que ter essa preocupação, né? Então é importante. Aham, perfeito. Dentro de alguma audiência de conciliação, de mediação, o senhor já foi desrespeitado? Nunca cheguei a essa situação de ter um desrespeito. Já tive que cortar alguns microfones, mas pouquíssimas vezes. Geralmente o pessoal, as partes participantes, os participantes sempre são tranquilos e acabam conduzindo, apesar de ser um processo informal, mas é bem bacana a participação. Teve umas duas vezes que eu tive que pedir assim que se acalmasse um pouco, tal, mas isso é natural também da nossa profissão, faz parte da atividade. E eu acho que o senhor deve ter, além da realização profissional, acho que pessoal também, né? Que às vezes tinha uma briga de uma família que está assinando há anos. Exatamente. Acho que deve quando a gente consegue, que não deve ter preço, né? É muito legal quando a gente consegue finalizar um bom termo de acordo, onde as partes conseguem vislumbrar que ali foi feita a justiça e que ali foi adquirido uma solução positiva sem que houvesse uma intervenção de um terceiro juiz e eles mesmos saem satisfeitos daquela condição. Então é importante, é desgastante porque você faz muita audiência, você acaba efetivamente repercutindo isso de uma forma, a rotina, por exemplo, da atuação nossa são mais ou menos 4 a 5 audiências de manhã, 4 a 5 audiências à tarde, é muita coisa. Então, a gente acaba tendo um pouco dessa situação, mas é muito gratificante quando a gente tem um bom resultado e a gente consegue chegar a essas expectativas. Eu costumo dizer que muitas vezes o nosso objetivo não é o acordo, mas é que as pessoas conversem, né? Então, tentem reatar, né, aquilo que eles perderam com o convívio e não conseguiram, né, chegar na solução pacífica por si mesmo. É mais ou menos isso. Entendi. Vou fazer uma pergunta, você só responde se você achar que você falou que não podia falar muito, né? Mas se teve, qual foi o melhor caso que você resolveu? Posso fazer essa pergunta? Vai ser difícil. Bom, pode fazer. Vai ser meio redundante? Não, vai ser difícil eu conseguir elencar o caso, que eu não posso pontuar o caso, entendeu? Mas eu tenho uma situação legal. Posso fazer? Pode. Perfeito. Daniel, qual foi o melhor caso que você já resolveu que você se lembra que até hoje está na sua cabeça? Na verdade, não foi. Trazer um caso específico vai ser complicado, mas teve uma situação que foi muito interessante, onde haviam duas partes, né? E uma das partes contestava o serviço da outra. E nessa contestação de partes, a parte que estava sendo contestada perguntou: mas você já usou o serviço? Você já fez, né, alguma intervenção naquele local? Aí a parte que estava contestando, que estava reclamando sobre a condição, falou: não fiz. E a parte falou: pois então vá lá, use o serviço sem pagar e depois a gente conversa se dá certo ou não. E isso foi feito e foi uma solução muito bacana. A outra parte voltou, fizeram lá o acordo, foi
foi ajustado. O interessante é que uma parte negava, outra parte se propondo a resolver o problema, e eu percebi que quando há disponibilidade de ambas as partes, há muito mais facilidade para que a gente resolva um problema nesse sentido. Então foi bem legal essa experiência, e percebi que o mediador, na verdade, no caso, o conciliador, no caso, tinha ali a necessidade de conhecer um pouco mais do problema para poder saber se conseguia sensibilizar a situação, e foi muito bom. Foi um problema bem simples, que ele por si só já se resolvia, não era né? tão simples o problema, ele era bem complexo, mas o que foi bacana foi que as partes aceitaram poder resolver o problema de forma comum, foi bem legal. Entendi, perfeito. Só mais 4 para fechar, tá bom? Qual... Eu acho que dentro de uma conciliação, uma mediação, o senhor já deve ter uma certa estratégia para que as pessoas reflitam, para que possa ser resolvidos os problemas. O senhor tem alguma estratégia específica? Na verdade, a gente tem técnicas, não são estratégias. As técnicas, elas partem desde as premissas que a gente tem que fazer da abertura da audiência, colocando os princípios que regem da imparcialidade, da confidencialidade, e posteriormente a gente vai apresentando ali, fazendo as aproximações, pegando os nomes das partes, vendo como é que cada um funciona, e a partir dessa sensibilização, criando a confiança, trazendo para dentro desse debate essas instrumentalizações. Então, é muito mais técnica, na verdade, do que qualquer outra estrutura que a gente use. É bem repetitivo, muitas vezes a gente acaba tendo, né, muitas atitudes que a gente vai aprimorando, mas basicamente a gente vai usando uma série de técnicas, como escutativa, como a abordagem, né, sensitiva, e aí a gente vai trazendo isso para dentro do processo, fazendo com que as pessoas, na verdade, voltem a dialogar. O grande objetivo da mediação em conciliação, ao meu ver, é o retorno ao diálogo, ou a tentativa, né, desse diálogo, para que a partir do diálogo você resolva o problema, a partir dessa condição. O senhor tinha falado... Pessoal, para quem não sabe, o Daniel foi o meu professor semestre passado, e ele falou bastante sobre a questão da arbitragem. Como o senhor vê a arbitragem hoje no Brasil, com um pouquinho da sua visão? Eu acho que você tem bastante coisa... A arbitragem é uma das formas de solução alternativa de conflito, geralmente utilizada entre empresas, onde você evita que leve as soluções para o plano natural da justiça. A arbitragem é extremamente, na minha visão, extremamente inteligente, extremamente rápida, porém, né, no Brasil nós tivemos algumas intervenções negativas com a arbitragem que acabaram vulnerabilizando um pouco esse instrumento tão importante. Né? Então a gente acaba vendo que o uso da arbitragem pelas partes, né, que são quando as partes homologam num contrato que vão usar a arbitragem, elas abrem mão de usar a justiça. E quando você precisa usar a justiça porque a arbitragem não deu fim àquela situação, isso é um problema muito sério. Essa é a minha preocupação com a arbitragem. Mas eu, né, como um adepto das soluções alternativas de conflito, eu acredito que se a arbitragem pudesse ser mais fortalecida no aspecto da sua robustez, ela tem uma legislação interessante, tem uma legislação extremamente importante, mas como a Constituição garante que todo conflito poderá ser resolvido, né, no sistema judiciário brasileiro, a gente acaba não fugindo dessa condição, e o sistema, ele não queira, da arbitragem, ele não é o sistema judicial natural. Ok. Como o senhor vê o futuro dela dentro do Brasil? O senhor tem uma expectativa positiva, mais negativa? Como o senhor vê ela no futuro no Brasil? Eu acredito que ela tem que maturar. A maturação passa por crescer a sua... dentro daqueles que utilizam a arbitragem, ela ser cada vez mais aceita e recebida como algo real e efetivo. Então ela vai ter que retrabalhar essa garantia, essa segurança jurídica, como a gente fala no direito, para que as atividades sejam ampliadas, né? Ou que as partes possam ampliar a utilização da arbitragem como uma solução
mais efetiva desse tipo de direito. Entendi. Tranquilo. Eu vou finalizar logo por aqui para o senhor já ficar ali liberado. Muito obrigado pela atenção e pela preocupação de ter feito o podcast com a gente.